Olá, gente. Eu sou a Glória. Como é que vocês estão? Então, eu vou tentar dar prosseguimento àquela leitura. Espera um momentinho. Então, eu estava querendo dar um prosseguimento naquelas leituras do Walter Benjamin, né? E é a segunda vez que eu estou tentando fazer isso, porque realmente eu passei esse tempo assim, me adaptando uma nova casa, né? Eu não sei se vocês perceberam que tem algumas diferenças aqui nesse local, né? E eu estou assim, e fora a questão de saúde, que eu estava muito mal. Aliás, eu ainda estou passando por um processo complicado de saúde e não vou entrar em muitos detalhes, né? Quem interage comigo em outros cantos por aí já deve saber do que se trata. Então, eu estou aqui tentando fazer essa retomada das atividades do canal, até para não deixar muito tempo sem vídeo, essas coisas que, enfim, o engajamento cai, né? E aí a gente fica meio, né, prejudicado. Então, o que acontece? O que vamos tentar fazer aqui? Eu tentei gravar um vídeo, mas aí eu vi que eu estava repetindo uma coisa que eu já tinha lido. Na realidade, eu não lembro bem onde é que eu parei a leitura, mas eu imagino que eu tenha parado faltando umas 10 páginas do capítulo que eu estou lendo do Walter Benjamin, né? Do Valtinho. O texto é aquele, né? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Recapitulando, é uma análise que, apesar de falar uma única vez durante o texto e no nome do Marx, né? Não deixa de ser uma análise marxista durante o texto inteiro sobre a questão do capitalismo e a obra de arte, né? Ou seja, como é que o capitalismo impactou no desenvolvimento da arte durante o final do século XIX, passando pelo século XX, e a gente tenta, a partir dessas análises, tentar compreender o que acontece, o que vai acontecer no século XXI e o que está acontecendo. Muita coisa, apesar de não estar dita naquele nesse texto, a gente já tem como inferir que algumas coisas que estão acontecendo já estavam meio que sendo cogitadas pelo nosso amigo Walter, né? Então, eu vou tentar aqui fazer o compartilhamento da tela, ver o que vai dar essa leitura, né? Então, essa primeira parte é uma explicação do que aconteceu. Eu demorei a postar de novo esses vídeos, né? Eu espero que em 2 vídeos eu termine essa coisa. Sinceramente, eu espero terminar em 2 vídeos. Conseguirei? Não sabemos. Então, vamos lá. Compartilhar.
Espera um momento que a coisa está meio. é, eu preciso abrir o navegador aqui para a gente dar início a isso. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu estou tentando encontrar o arquivo que eu havia aberto. Aqui nesse momento estou fazendo isso. Ah, achei. Pronto. Estou compartilhada, né? Então, aqui o que nós vamos ler a partir desse momento? Por cinegrafista, ou seja, o que ele tem a dizer sobre essa questão da pintura e a cinematografia, né? Então, aqui nós estamos aqui nessa página aqui, deixa eu ver qual é a página que nós estamos, para a gente ter mais ou menos uma ideia de onde a gente vai parar. 186. É, por óculos. Então, a realização de um filme, principalmente de um filme sonoro, oferece um espetáculo jamais visto em outras épocas. Não existe, durante a filmagem, um único ponto de observação que nos permita excluir do nosso campo visual as câmeras, os aparelhos de iluminação, os assistentes e outros objetos alheios à cena. Essa exclusão somente seria possível se a pupila do observador coincidisse com a objetiva do aparelho. Muitas vezes quase chega a tocar o corpo do intérprete. Mais que qualquer outra, essa circunstância torna superficial e irrelevante toda a comparação entre uma cena no estúdio e uma cena no palco. Mas o teatro conhece esse ponto de observação que permite preservar o caráter ilusionístico da cena. Então, o que que acontece? Aqui a gente está tentando entender como é que o observador do cinema interage ou ele está se comunicando com a parte técnica do filme, né? É uma coisa que é diferente do teatro, porque, afinal de contas, o teatro você acaba tendo que abstrair certos elementos do teatro para poder se conectar com o que está acontecendo na peça de teatro, né? Já no cinema, apesar da a gente levado a observar aquilo
que as câmeras determinam que você observe. Ou seja, você é comandado, de uma certa forma, pelas pessoas que estão trabalhando a parte técnica do filme, tá? Mas o teatro conhece esse ponto de observação que permite preservar o ilusionístico da cena, né? Esse ponto não existe no estúdio. A natureza ilusionística do cinema é de segunda ordem e está no resultado da montagem. Então, você ainda tem uma questão da montagem, toda a edição, toda a questão da música que é colocada, que vai criando aquela situação que vai te conduzindo àquilo que o cineasta quer que você veja e quer que você observe, né? Em outras palavras, no estúdio, o aparelho impregna tão profundamente o real que o que aparece como realidade pura, sem o corpo estranho da máquina, é de fato o resultado de um procedimento puramente técnico. Isto é, a imagem é filmada por uma câmera disposta num ângulo especial e montada com outras da mesma espécie. Ou seja, você vê que tem filmes que você tem uma câmera que capta a imagem daqui, a imagem dali, outra dali, mas mesmo assim, esse jogo não é mostrado no resultado do filme, né? A não ser que você queira fazer aquela coisa que o pessoal chama de quebra da quarta parede, né? Mas tudo bem. A realidade, aparentemente depurada de qualquer intervenção técnica, acaba se revelando artificial, e a visão da realidade imediata não é mais que a visão de uma flor azul no jardim da técnica. Então, na realidade, se você observar, o nosso amigo Val, ele não é assim um chegado nessa questão do cinema falado. Ele meio que, enfim, ele pensa o cinema com reservas, né? Então, a questão da ilusão do que a gente está tratando aqui, o cinema oferece como um contexto onde as coisas são feitas de uma maneira, ele acha, técnica, que se não fosse a técnica, o cinema não teria acontecido. Ou seja, talento, expressão dos atores, criatividade, essas coisas assim é o de menos para ele aqui nessa análise do cinema. Embora eu não concorde tanto, porque você pode ter uma linguagem muito interessante quando você fala sobre cinema em vários modelos, né? Você tem uma abrangência de linguagens assim muito diversa, né? E você consegue até identificar quando você está vendo um filme francês ou de alguma outra nacionalidade europeia, de um cinema oriental, de um cinema latino-americano, né? Então a gente tem que trabalhar essas questões dentro dessas linguagens que são diversas, tá bom? Então esses dados obtidos a partir do confronto com o teatro
se tornarão mais claros ainda a partir de um confronto com a pintura. A pergunta aqui é a seguinte: qual a relação entre o cinegrafista e o pintor? A resposta pode ser facilitada por uma construção auxiliar, baseada na figura do cirurgião. Vamos ver no que vai dar essa coisa. Que aparentemente ele está comprando alhos com bugalhos, né? Mas assim, a gente confia que pode dar bom nisso, né? Mas enfim, não é, é uma coisa assim estranha a gente pensar no que ele vai quer dizer com isso, né? Enfim, a resposta pode ser bom. O cirurgião está no polo oposto ao do mágico. O comportamento do mágico deposita as mãos sobre um doente para curá-lo é distinto do comportamento do cirurgião que realiza uma intervenção em seu corpo. O mágico aqui, pelo que ele está querendo dizer, é, digamos assim, aqueles charlatões, né? Os charlatães. Então, tipo, ele não está falando de mágico no sentido do espetáculo, né? Está falando do cara que do picareta da cura, né? Enfim, o mágico preserva a distância natural entre ele e o paciente, ou antes, ele a diminui um pouco graças à sua mão estendida e aumenta muito graças à sua autoridade. Ou seja, ele tem aquela fama de que ele vai curar, a autoridade dele não é muito comum. Assim, a gente está tentando nos esforçar para que essas autoridades mágicas diminuam, né? Através das denúncias do charlatanismo, aquela coisa toda. Nossos amigos divulgadores científicos estão fazendo o trabalho deles nesse sentido, de diminuir essas autoridades desse povo, né? Mas a autoridade do cara que vai supostamente fazer o tratamento de cura aí é um elemento importante, né? Ou seja, tipo, o cara, por exemplo, João de Deus, quando ia fazer aquelas curas, o pessoal confiava porque era o João de Deus, né? E às vezes o cara não curava porcaria nenhuma, né? O que acontece é que as pessoas ficavam sem jeito, sem graça de ficar denunciando um cara que aparentemente é um ser milagroso enviado por Deus para fazer o bem para a humanidade, e você está criticando a criatura, como é que pode, né, meu filho? Isso não pode acontecer, mas hoje nós sabemos que caminho seguir o nosso João de Deus, né? Então, enfim, o contrário ocorre com o cirurgião. Ele diminui muito sua distância com relação ao paciente ao penetrar em seu organismo e aumenta pouco, devido à cautela com que sua mão se move entre os órgãos. Em suma, diferentemente do mágico, do qual restam alguns traços no prático, o cirurgião renuncia, no momento decisivo, a relacionar-se com seu paciente de homem a homem e, em vez disso, intervém nele, pela operação. Então, se o cara tem um apêndice supurado, né? Ou seja, uma apendicite,
ele retira o apêndice, né? Ele não vai manter aquele treco que até pouco tempo atrás dizia-se que não servia para nada, mas hoje em dia tem algumas pessoas que estão questionando se é inútil mesmo, se não é, mas dane-se, né? A questão aqui é que o cara tira o apêndice e aparentemente resolve o problema que estava ali, né? Então, o mágico e o cirurgião estão entre si como o pintor e o cinegrafista. Agora vem o que que ele quer dizer com isso. O pintor observa em seu trabalho uma distância natural entre a realidade dada e ele próprio, ao passo que o cinegrafista penetra profundamente as vísceras dessa realidade. Ou seja, ele acha que o cinegrafista está mais próximo do cirurgião. As imagens que cada um produz são, por isso, essencialmente diferentes. A imagem do pintor é total, a do operador é composta de inúmeros fragmentos, que se recompõem segundo novas leis. É os tais frames, né? A gente tem aquela impressão de que a gente está vendo uma coisa realista, porque, afinal de contas, a câmera cinematográfica ela tem a capacidade de girar e reproduzir segundo a segundo, milésimos e milésimos de segundo, cada ação que está acontecendo. Aí você tem um todo ali, né? Ou seja, você realmente pratica uma coisa bem próxima do que a realidade apresenta, né? Então, as imagens que cada um produz são, por isso, essencialmente diferentes. A imagem do pintor é total, a do operador é composta de inúmeros fragmentos. Então, ou seja, a partir do momento que você passa pelo tempo, você tem uma mudança de uma outra, ou seja, o que passou, passou, né? É uma coisa bem Heráclito, né? Aquele negócio, enquanto você está olhando para o rio vai se modificando, né? Porque, né, na realidade é isso que o Heráclito também quer dizer com aquela famosa frase, né? É uma eterna transformação dos processos, né? É, cadê? Assim, a descrição cinematográfica da realidade é para o homem moderno infinitamente mais significativa que a pictórica, porque ela oferece o que temos o direito de exigir da arte, um aspecto da realidade livre de qualquer manipulação pelos aparelhos, precisamente graças ao procedimento de penetrar com os aparelhos no âmago da realidade. Ou seja, a gente não quer uma coisa artificial, mas ao mesmo tempo é a artificialidade que nos faz parecer estar diante de uma coisa natural, né? Enfim, é complicado isso, né? Mas ao mesmo tempo é interessante, é uma coisa a se pensar, né? Recepção dos quadros.
A reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa com a arte. Retrógrada diante de um Picasso, ela se torna progressista diante de Chaplin. O comportamento progressista se caracteriza pela ligação direta e interna entre o prazer de ver e sentir, por um lado, e a atitude do especialista, por outro. Esse vínculo constitui um valioso indício social. Quanto mais se reduz a significação social de uma arte, maior fica a distância no público entre a atitude de fruição e a atitude crítica, como se evidencia com o exemplo da pintura. É, exatamente. E isso aqui é interessante, né? Porque ah, a ideia é você, assim, por que que você tem que dar tanto significado a uma obra de arte assim, né? Enfim, é uma questão bem interessante. É que a gente já está entrando nessas questões assim, por que que qual é o valor se uma Mona Lisa tiver mais valor ou menos valor do que um Guernica, Picasso, né? Aquela coisa toda, né? Então você tem toda uma discussão a respeito, né, dos valores artísticos que cada expressão apresenta, né? Se vocês não concordarem, como eu sempre digo, né? Vocês estão com todos os direitos do mundo de discordar do que eu estou falando ou da interpretação que eu estou dando aqui, né? E vocês podem colaborar nos comentários, né? Para a gente enriquecer essa discussão, né? Como eu sempre falo, né? Enfim, des- aqui vamos continuar com essa página. Desfruta-se o que é convencional sem criticá-lo e critica-se o que é novo sem desfrutá-lo, né? Ou seja, o pessoal, a gente ainda está nessa discussão e eu acho que perdura até hoje essa coisa assim, o novo e o velho, né? O que tem mais valor, o que tem menos valor, é o que eu acabei de falar, né? Aí ele vem com essa questão aqui. Não é assim no cinema. O decisivo aqui é que no cinema, mais que em qualquer outra arte, as reações do indivíduo, cuja soma constitui a reação coletiva do público, são condicionadas desde o início pelo caráter coletivo dessa reação. Então, o cinema é uma arte coletiva. Então, é claro que são várias cabeças pensando numa forma de elaborar um produto em que a coletividade possa reagir de maneiras muito semelhantes, né? Enfim, é essa questão da arte sendo exposta e coletivizada, né? Pelo menos o resultado dela é coletivizado.
né? À medida que você espalha um filme por milhares de salas de cinema mundo afora, você já está entrando nesse processo de coletivização e acesso, né? É uma arte, digamos assim, até razoavelmente acessível, embora os preços do cinema hoje em dia estejam proibitivos para uma boa parte da população. E algumas cidades não tenham cinemas. Então a gente tem que pensar nessas questões todas, dar uns certos descontos aqui para o que está sendo dito aqui, porque afinal de contas a gente tem que tratar dessa questão com calma, né? Muita calma nessa hora, né? Ao mesmo tempo que essas reações se manifestam, elas se controlam mutuamente. De novo, a comparação com a pintura se revela útil. Os pintores queriam que seus quadros fossem vistos por uma pessoa ou poucas. Por exemplo, quem encomendou a Mona Lisa do nosso amigo Leozinho, né? Muito provavelmente essa pessoa não estava com a intenção de transformar a Mona Lisa num quadro famosíssimo, apreciado no mundo inteiro. Ele queria provavelmente presentear alguém e deixar esse quadro exposto na parede dele, para que só os íntimos vissem o quadro. Enfim, tem toda essa questão aí que é com exceção de, por exemplo, os afrescos, como no caso os afrescos do Michelangelo, que geralmente eram pintados diretamente nas paredes das igrejas, aquela coisa toda, né? Então ali você tinha um público que acompanhava esse tipo de arte, né? Aí é diferente de um quadro, né? Um quadro nem sempre o objetivo de um pintor era que esse quadro fosse visualizado, admirado, apreciado pela massa. Geralmente eles eram feitos sob encomenda de uma pessoa e essa pessoa pagava pelo quadro e levava para casa. E quem ia observar esse quadro eram os convivas dessa pessoa, né? Eh, Hoje em dia, esses mesmos quadros estão expostos em museus e hoje em dia virou atração. Mas não é porque hoje em dia a gente tem essa, esse fluxo de pessoas que conhecem quadros como a Mona Lisa, né? E ele foi pintado a princípio com esse objetivo, né? De ficar famoso. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem artistas que já pintam, já colocam numa galeria, já querem vender o quadro, já tem um catálogo, enfim, já virou uma questão pop, né? É outro rolê que está acontecendo, né, com os quadros. A contemplação simultânea de quadros por um grande público que se iniciou no século XIX é um sintoma precoce da crise da pintura. Ou seja, é só a partir do século XIX que a gente começou a pensar nessa coisa da arte como uma coisa a ser exposta, né, publicamente.
não foi determinada apenas pelo advento da fotografia, mas independentemente dela, através do apelo dirigido às massas pela obra de arte. E aqui, apesar de eu não me lembrar se ele falou a respeito disso em algum momento desse texto, mas vale lembrar que no século XIX já havia acontecido a famosa Revolução Industrial, né? Já havia acontecido a Revolução Francesa, então você já tinha uma nova classe dominando a cena sociopolítica no mundo, né? Você já tinha uma burguesia que já tinha assumido o controle de várias questões aí, e essa burguesia ela queria ter acesso, né, aos bens de consumo e começou a enxergar a arte também como esse bem de consumo, porque afinal de contas, se os nobres podiam ter obras de arte, por que que eles também não podem, né? Então, quando a gente fala de massas aqui, a gente também não está falando de todo mundo, né? Todo mundo exclui aí, coloca só pelo menos a burguesia, uma classe média emergente, né, em estado de emergência, né, de surgimento, né? Aí a gente tem essa análise a ser feita, né? Porque antes você tinha os nobres, a plebe, uma burguesia que não tinha poder, mas que acabou, agora tem, né? Então, você tem que analisar toda essa dinâmica histórica na hora de fazer essa análise aqui, tá? Na realidade, a pintura não pode ser objeto de uma recepção coletiva, como foi sempre o caso da arquitetura, como antes foi o caso da epopeia e como hoje é o caso do cinema. Embora esse fato em si mesmo não nos autorize a tirar uma conclusão sobre o papel social da pintura, ele não deixa de representar um grave obstáculo social no momento em que a pintura, devido a certas circunstâncias, de algum modo contra sua natureza, se vê confrontada com as massas, de forma imediata. Nas igrejas e conventos da Idade Média ou nas cortes do século XVI, XVII e XVIII, a recepção coletiva dos quadros não se dava simultaneamente, mas através de inúmeras mediações. A situação mudou e essa mudança traduz o conflito específico em que se envolveu a pintura durante o século passado, em consequência de sua reprodutibilidade técnica. Por mais que se tentasse confrontar a pintura com a massa do público, nas galerias e salões, esse público não podia, de modo algum, na recepção das obras, organizar-se e controlar-se. Teria que recorrer ao escândalo para manifestar abertamente o seu julgamento. Em outros termos, a manifestação aberta do seu julgamento teria constituído um escândalo. Assim, o mesmo público que tem uma reação progressista diante de um filme burlesco tem uma reação retrógrada diante de um filme surrealista. Então, enfim, é, como eu já falei algumas vezes, né, a obra de arte ela depende de três elementos: a obra de arte, os criadores e o público, né? E o público é que vai muitas vezes definir o valor que essa
questão toda nos traz, né, ou seja, porque afinal de contas, tudo depende da reação do público, né, e às vezes os críticos hoje em dia tem vários outros um público especializado, né, são os críticos de obra de arte, né, enfim. Aí você tem essa questão toda. Eu sou só uma professora, né, então vocês professora e artista, né, enfim, vocês entendem minha situação aqui, né, essa missão que me coloquei a fazer, que eu não sei por que enfim. Aí a gente entra no outro capítulo chamado Camundongo Mickey. O que que será que vem por aí, né? O que que vamos falar sobre o Mickey? Ou não falaremos sobre o Mickey? Esse é um título, vamos ver, né? Aqui, uma das funções sociais mais importantes do cinema é criar um equilíbrio entre o homem e o aparelho. O cinema não realiza essa tarefa apenas pelo modo com que o homem se representa diante do aparelho, mas pelo modo com que ele representa o mundo graças a esse aparelho. Ou seja, eu estou aqui, eu tô filmando esse negócio aqui na webcam do notebook, né? Naquela câmerazinha que já vem embutida no notebook, né? E eu estou aqui lidando com essa ferramenta disponível hoje em dia para que a gente mostre a nossa cara para o mundo, né? Mas, de repente, se eu tivesse uma câmera, um tripé, eu pudesse montar ela toda bonitinha, com luminária, com não sei o quê, alguém dizendo assim, vira para cá, vira para lá, não sei o quê. A minha relação com isso, com essa filmagem, com essa minha apresentação aqui para vocês, ia mudar alguma coisa. Muito provavelmente eu não deixaria de ser eu mesma, mas ia haver uma interferência no jeito como eu ia me apresentar, né, diante de ferramentas de gravação da minha imagem diferentes, né? Enfim, através dos seus grandes planos, de sua ênfase sobre pormenores ocultos dos objetos que nos são familiares e de sua investigação dos ambientes mais vulgares sob a direção genial da Objetivo. O cinema faz-nos vislumbrar, por um lado, os mil condicionamentos que determinam nossa existência, e, por outro, assegura-nos um grande e insuspeitado espaço de liberdade. É interessante porque no cinema você não só você é conduzido a ver os atores, como também você vê que tem momentos que você dá um close, por exemplo, numa caixinha de joias, numa penteadeira. Você tem filmagens de coisas antes de repente filmar as ações, né? Justamente para você poder mergulhar no clima que está sendo definido pela criação técnica e artística ali do filme, tá bom? Nossos cafés e nossas ruas, nossos escritórios e nossos quartos alugados
Nossas estações e nossas fábricas pareciam aprisionar-nos inapelavelmente. Veio então o cinema, que fez explodir esse universo carcerário, a dinamite dos seus décimos de segundo, permitindo-nos empreender viagens aventurosas entre as ruínas arremessadas à distância. O espaço se amplia com um grande plano. O movimento se torna mais vagaroso com a câmera lenta. É evidente, pois, que a natureza que se dirige à câmara não é a mesma que a que se dirige ao olhar. Ou seja, além de a câmera poder selecionar elementos que vão ser filmados, ela também dita ritmos diferentes. Podem ser os ritmos mais naturais das pessoas, como também ritmos mais lentos ou mais rápidos, de acordo com a vontade da criação ali do filme, né? Então, isso também vai induzir quem está assistindo a uma experiência diferenciada dessa questão da realidade, né? Então, a diferença está principalmente no fato de que o espaço em que o homem age conscientemente é substituído por outro em que sua ação é inconsciente. Se podemos perceber o caminhar de uma pessoa, por exemplo, ainda que em grandes traços, nada sabemos, em compensação, sobre sua atitude precisa na fração de segundo em que ela dá um passo. O gesto de pegar um isqueiro ou uma colher nos é aproximadamente familiar, mas nada sabemos sobre o que se passa verdadeiramente entre a mão e o metal. Muito menos sobre as alterações provocadas nesse gesto pelos nossos vários estados de espírito. Aqui intervém a câmera, porque aqui está escrito câmara, mas hoje em dia a gente fala mais câmera, né? Então, entendam, eu vou ler meio que traduzindo, né? Então, aqui intervém a câmera com seus inúmeros recursos auxiliares, suas imersões e emersões, suas interrupções e seus isolamentos, suas extensões e suas acelerações, suas ampliações e suas miniaturizações. Ela nos abre, pela primeira vez, a experiência do inconsciente óptico, do mesmo modo que a psicanálise nos abre a experiência do inconsciente pulsional. Lembrando que na época a psicanálise ainda estava em alta, né? Enfim. De resto, existem entre os dois inconscientes as relações mais estreitas, pois os múltiplos aspectos que o aparelho pode registrar da realidade situam-se em grande parte fora do espectro de uma percepção sensível normal. Muitas deformações e estereotipias, transformações e catástrofes que o mundo visual pode sofrer no filme afetam realmente esse mundo nas psicoses, alucinações e sonhos. Aqui ele está entrando num campo assim que a gente pode dizer psicanalítico, né? Ou seja, uma coisa mais
semiótica, né? Aquela questão de como essas questões mexem com o nosso subconsciente, né? Com a nossa bagagem emocional e etc, né? Muitas aqui, enfim, aí o cinema vai, claro, mexer com tudo isso, né? Vai acionar gatilhos, enfim. Desse modo, os procedimentos da câmera respondem aos procedimentos graças aos quais a percepção coletiva do público se apropria dos modos de percepção individual do psicótico ou do sonhador. O cinema introduziu uma brecha na velha verdade de Heráclito, segundo o qual o mundo dos homens acordados é comum, o dos que dormem é privado. Bom, eu acho que deu uma interrupção, uma travadinha aqui. Agora vamos ver se eu vou reler esse trecho, que eu acho que, enfim. Desse modo, os procedimentos da Câmara correspondem aos procedimentos graças aos quais a percepção coletiva do público se apropria dos modos de percepção individual do psicótico ou do sonhador. O cinema introduziu uma brecha na velha verdade de Heráclito, segundo a qual o mundo dos homens acordados é comum, o dos que dormem é privado. Então, a realidade é uma coisa acessível, em tese, a todo mundo. O sonho, não. Mas, ao mesmo tempo, o cinema trouxe à tona uma questão que pode ser fruto do sonho de algumas pessoas e a gente acaba tendo acesso a esse sonho também, né? Ao sonho dos outros, né? Então, é o que fez menos pela descrição do mundo onírico que pela criação de personagens do sonho coletivo, como o Camundongo Mickey. Personagens que hoje percorrem o mundo inteiro. Ou seja, o Mickey é uma viagem do nosso outro Walt, né? O outro Valtinho imaginou esse rato aí, né? Esse camundongo. E hoje em dia a gente tem que conviver com o camundongo, né? Enfim. Se levarmos em conta as perigosas tensões que a tecnização, com todas as suas consequências, engendrou nas massas, tensões em que estágios críticos assumem um caráter psicótico, perceberemos que essa mesma tecnização abriu a possibilidade de uma imunização contra as psicoses de massa através de certos filmes, capazes de impedir, pelo desenvolvimento artificial de fantasias sadomasoquistas, seu amadurecimento natural e perigoso. Ou seja, aquele meio que diz assim: se nós temos assim umas fantasias e a gente fica exposto a essas fantasias através de filmes e qualquer coisa assim, talvez a gente crie uma casca para lidar com essas questões, né? Já que a gente pode expor essas questões com mais
intensidade, né? Então, enfim. A hilaridade coletiva representa a eclosão precoce e saudável dessa psicose de massa, né? A enorme quantidade de episódios grotescos atualmente consumidos no cinema constitui um índice impressionante dos perigos que ameaçam a humanidade, resultantes das repressões que a civilização traz consigo. Os filmes grotescos dos Estados Unidos e os filmes de Disney produzem uma explosão terapêutica do inconsciente. Seu precursor foi o excêntrico. Nos novos espaços de liberdade abertos pelo filme, ele foi o primeiro a sentir-se em casa. E aqui que se situa Chaplin como figura histórica, né? Na realidade, toda essa questão aqui que a gente tem que fazer, né, e que é importante que a gente desenvolva aqui, é que o cinema, assim como o teatro, que é uma obra que se dá no tempo e no espaço, né? E que você tem fragmentos da vida ali sendo representados artisticamente. A ideia é você criar uma dinâmica de uma conexão com algum personagem ali em cena, né? Então, a partir daquele personagem ali, você vai criando toda uma situação que você se imagina ali naquele momento, você faz parte daquele momento e que futuramente, em algum momento, vai acontecer alguma coisa que vai produzir uma coisa chamada catarse. Aí nós temos o Aristóteles para explicar o que é catarse, né? E a catarse, ela é meio que terapêutica, porque afinal de contas, se o personagem resolveu uma situação, você resolveu o problema junto com ele, entendeu? Você estava junto ali para resolver a situação junto com ele. Então é isso. Essa questão da psicose, neurose, são termos assim que na realidade tudo tem a ver com a questão de como você se relaciona com a realidade ou não e lida com ela e ressignifica e enfim, é toda uma questão que eu deixo para os camaradas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras a me ajudar nos comentários nesse momento. Eu acho que vai me ajudar bastante. E, quem sabe futuramente eu faço até um vídeo comentando esses comentários e tentando entendê-los, né? Enfim, dadaísmo. Uma das tarefas mais importantes da arte foi sempre a de gerar uma demanda cujo atendimento integral só poderia produzir-se mais tarde. A história de toda forma de arte conhece épocas críticas em que essa forma aspira a efeitos que só podem concretizar-se sem esforço no novo estágio técnico, isto é, numa nova forma de arte. As extravagâncias e grosserias artísticas daí resultantes e que se manifestam sobretudo nas chamadas épocas de decadência, derivam, na verdade, do seu campo de forças historicamente mais rico. Ultimamente foi o dadaísmo que se alegrou
com tais barbarismos. Sua impulsão profunda só agora pode ser identificada. O dadaísmo tentou produzir, através da pintura ou da literatura, os efeitos que o público procura hoje no cinema. Toda tentativa de gerar uma demanda fundamentalmente nova, visando a abertura de novos caminhos, acaba ultrapassando seus próprios objetivos. Foi o que ocorreu com o dadaísmo, na medida em que sacrificou os valores de mercado intrínsecos ao cinema em benefício de intenções mais significativas, das quais, naturalmente, ele não tinha consciência, na forma aqui descrita. Os dadaístas estavam menos interessados em assegurar a utilização mercantil de suas obras de arte e em torná-las impróprias para qualquer utilização contemplativa. Tentavam atingir esse objetivo, entre outros métodos, pela desvalorização sistemática do seu material. Seus poemas são saladas de palavras, contêm interpelações obscenas e todos os detritos verbais concebíveis. O mesmo se dava com seus quadros, nos quais colocavam botões e bilhetes de trânsito, ou seja, simplesmente saíam fazendo colagens com objetos aleatórios ali, pronto, né? Ah, com esses meios, aniquilavam impiedosamente a aura de suas criações, que eles estigmatizavam como reprodução, com os instrumentos da produção. Impossível, diante de um quadro de arte ou de um poema de August Ström, consagrar algum tempo ao recolhimento ou à avaliação, como diante de um quadro de Cain ou um poema de Rio. O recolhimento que se transformou na fase da degenerescência da burguesia, numa escola de comportamento antissocial, opõe-se à distração como uma variedade do comportamento social. Ou seja, algumas coisas que a gente acha que são de hoje, a gente pensa a respeito da juventude, dessa nova geração, e que não sei o quê, você vê que alguma coisa ali naquele período o pessoal já estava começando com essas ideias, essa geração, esses artistas de hoje. Enfim, é aquela coisa bem repetitiva, né? Se a gente for analisar assim a situação aqui. O comportamento social provocado pelo dadaísmo foi o escândalo. Na realidade, as manifestações dadaístas asseguravam uma distração intensa, transformando a obra de arte no centro de um escândalo. Essa obra de arte tinha que satisfazer uma exigência básica: suscitar a indignação pública. Por que não, né? Tipo, a arte como com o objetivo de chocar não é de hoje, né? Então vamos ser, enfim. E esse choque, né, com a obra faz parte também, né, do processo entre os objetivos que a gente pode atribuir para a arte. Pelo menos alguma coisa aconteceu, né, com a pessoa que viu a obra. Ela não ficou apática, porque tudo que a gente menos quer com uma obra de arte é apatia, tá? Enfim, de espetáculo atraente para o olhar, sedutor para o ouvido,
a obra convertia-se num tiro, atingia pela agressão o espectador. E com isso esteve a ponto de recuperar para o presente a qualidade tátil, a mais indispensável para a arte nas grandes épocas de reconstrução histórica. O dadaísmo colocou de novo em circulação a fórmula básica da percepção onírica, que descreve ao mesmo tempo o lado tátil da percepção artística, tudo que é percebido e tem caráter sensível, é algo que nos atinge. Com isso, favoreceu a demanda pelo cinema, cujo valor de distração é fundamentalmente de ordem tátil, isto é, baseia-se na mudança de lugares e ângulos, que golpeiam intermitentemente o espectador. Então, enfim, você pode não sentir tatilmente, né? Mas assim, dá uma. O cinema te conduz a entender o que que você quer, o que que ele quer que você sinta naquele momento em termos de texturas e paisagens e etc, né? O dadaísmo ainda mantinha, por assim dizer, o choque físico embalado no choque moral. O cinema libertou desse invólucro em suas obras mais progressistas, especialmente nos filmes de Chaplin. Ele unificou os dois efeitos de choque no nível mais alto. Compara-se a tela em que se projeta o filme com a tela em que se encontra o quadro. Na primeira imagem se move, mas a segunda não. Esta convida o espectador à contemplação diante dela. Ele pode abandonar-se às suas associações. Diante do filme, isso não é possível, mas o espectador percebe uma imagem e ela não é mais a mesma. Ela não pode ser fixada, nem como quadro, nem como algo real. Então, a associação de ideias do espectador é interrompida imediatamente com a mudança da imagem. Então, na realidade, o quadro te permite você ficar ali uma hora parado olhando só para aquele negócio, né? O cinema não. O cinema você tem que ir lidando com as informações, né? O fluxo vai passando. Nisso se baseia o efeito de choque provocado pelo cinema, que, como qualquer outro choque, precisa ser interceptado por uma atenção aguda. O cinema é a forma de arte correspondente aos perigos existenciais mais intensos com os quais se confronta o homem contemporâneo. Ele corresponde a metamorfoses profundas do aparelho perceptivo, como as que experimenta o passante numa escala individual quando enfrenta o tráfico. Eu acho que enfrenta o tráfego, né? Ou seja, esse pessoal, eu não sei se antigamente tráfico e tráfego tinham, enfim, mas aí enfrenta o tráfego, tá? Como as experimenta numa escala histórica, com todo aquele que combate a ordem social vigente, né? Então, o cinema ele tem dessas, né? Então você não tem como imobilizar uma cena você o pause, né? Porque eu acho que naquela época não existia modo pause, né?
Eu acho que esse negócio foi escrito antes do videocassete, eu não sei, enfim. Aí, deixa eu ver aqui, aqui na página. Hum, isso foi escrito em. Eu vou ler mais só esse trechinho aqui, aí a gente prossegue no próximo vídeo, só para dar um adianto, né? E menos coisa para ler depois, né? Fechar a série com um vídeo mais curto, de repente, né? Então, recepção tátil e recepção ótica. Aqui a gente vai discutir a questão do tato e a visão, tá? Então, a massa é a matriz da qual emana, no momento atual, toda uma atitude nova com relação à obra de arte. A quantidade converteu-se em qualidade. Um número substancialmente maior de participantes produziu um novo modo de participação. O fato de que esse modo tenha se apresentado inicialmente sob uma forma desacreditada não deve induzir em erro o observador. Afirma-se que as massas procuram uma obra de arte de abstração, enquanto o conhecedor a aborda com recolhimento. Assim, tipo, conceitos sociais, né? A gente está vendo aqui nessa coisa de afirma-se que as massas não entendem, né? Enfim, para as massas, a obra de arte seria objeto de diversão e para o conhecedor objeto de devoção. Não sei, né? A gente há questionamento sobre isso, né? Então vejamos mais de perto essa crítica. A distração e o recolhimento representam um contraste que pode ser assim formulado. Quem se recolhe diante de uma obra de arte mergulha dentro dela e nela se dissolve, como ocorreu com um pintor chinês, segundo a lenda, ao terminar seu quadro. Ok, a gente pode até mergulhar, mas a gente consegue sair também, né? Tipo, calma, né? A massa distraída, pelo contrário, faz a obra de arte mergulhar em si, envolve-a com o ritmo de suas vagas, absorve-a em seu fluxo. Ou seja, é como se de repente a gente tem que entender quem é que manipula e quem é que é manipulado aí nessa história, né? Assim, mas eu acho que está dando para entender que temos questões problemáticas nessa questão aí, né? Nesse momento, né?
O exemplo mais evidente é a arquitetura. Desde o início, a arquitetura foi o protótipo de uma obra de arte cuja recepção se dá coletivamente, segundo o critério da dispersão. As leis de sua recepção são extremamente instrutivas. Bom, na realidade, a arquitetura, ela, de uma certa forma, ela tem assim uma função coletiva, até porque todo mundo que passa em frente a uma casa, um prédio, um castelo, qualquer coisa assim, vai ver e vai ter acesso a essa expressão, né? O que acontece dentro dessa casa é que são outros 500, né? Enfim, os edifícios acompanham a humanidade desde sua pré-história. Muitas obras de arte nasceram e passaram. A tragédia se origina com os gregos, extingue-se com eles e renasce séculos depois. A epopeia, cuja origem se situa na juventude dos povos, desaparece na Europa com o fim da Renascença. O quadro é uma criação da Idade Média e nada garante sua duração eterna. Mas a necessidade humana de morar é permanente. A arquitetura jamais deixou de existir. Sua história é mais longa que a de qualquer outra arte. É importante ter presente a sua influência em qualquer tentativa de compreender a relação histórica entre as massas e a obra de arte. Bom, habitação é algo que a gente sempre vai precisar, né? Os edifícios comportam uma dupla forma de recepção pelo uso e pela percepção. Em outras palavras, por meios táteis e óticos. Não podemos compreender a especificidade dessa recepção se imaginarmos, segundo o modelo do recolhimento, a atitude habitual do viajante diante de edifícios célebres. Pois não existe nada na recepção tátil que corresponda ao que a contemplação representa na recepção ótica. A recepção tátil se efetua menos pela atenção que pelo hábito. No que diz respeito à arquitetura, o hábito determina em grande medida a própria recepção ótica. Também ela, de início, se realiza mais sob a forma de uma observação casual e de uma atenção concentrada. Essa recepção, concebida segundo o modelo da arquitetura, tem, em certas circunstâncias, um valor canônico, pois as tarefas impostas ao aparelho perceptivo do homem em momentos históricos decisivos são insolúveis na perspectivas puramente ótica, da contemplação. Elas se tornam, vou ler aqui, elas se tornam irrealizáveis gradualmente pela recepção tátil, através do hábito. Mas o distraído também pode habituar-se. Ou seja, na realidade, nada impede que uma pessoa que não esteja muito aí os aspectos mais sublimes e encantadores de uma obra de arte, em algum momento, essa pessoa não desenvolva um preço a ponto de ela ser mais atenta à obra, né? Enfim, as pessoas estão tentando lidar com uma questão assim de que a massa ela é uma coisa amorfa
e, ao mesmo tempo, imutável, né? Como se a massa não pudesse se transformar e não, enfim. É, assim, eu acho que isso reflete um pouco daqueles preconceitos de que é o mesmo fenômeno do tipo, o povo não sabe votar, né? Enfim, o povo não sabe o que é bom. Nós é que sabemos, né? A elite é que sabe. Legal. Entenda isso como ironia, tá, gente? Enfim. Mas o distraído também pode habituar-se, mas realizar certas tarefas quando estamos distraídos prova que realizá-las se tornou para nós um hábito. Através da distração, como ela nos é oferecida pela arte, podemos avaliar indiretamente até que ponto nossa percepção está apta a responder a novas tarefas. Enfim, a gente é uma coisa dinâmica, né? A gente está, né? Nada impede que a gente tenha sensibilidade limitada em algum momento e em outro momento a gente vá ampliando nossos horizontes de coisas que a gente aprecia, né? E como os indivíduos se sentem tentados a esquivar-se a tais tarefas, a arte conseguirá resolver as mais difíceis e importantes sempre que possa mobilizar as massas. É o que ela faz hoje em dia no cinema. A recepção através da distração se observa crescentemente em todos os domínios da arte e constitui o sintoma de transformações profundas nas estruturas perceptivas. E no cinema, o seu cenário privilegiado. Aqui onde a coletividade procura a distração, não falta de modo algum a dominante tátil, que reage à reestruturação do sistema perceptivo. É na arquitetura que ela está em seu elemento de forma mais originária. Mas nada revela mais claramente as violentas tensões do nosso tempo que o fato de que essa dominante tátil prevalece no próprio universo da ópera. É justamente o que acontece no cinema, através do efeito de choque de suas sequências de imagens, o cinema se revela assim também desse ponto de vista, o objeto atualmente mais importante daquela ciência da percepção que os gregos chamavam de estética, ou seja, sensação. Tá? E agora a gente está entrando na estética da guerra, que vai terminar. A gente agora só vai concluir o próximo vídeo falando sobre estética da guerra, já para, enfim, finalizar esse texto, e a gente já tem 3 paginazinhas, ou 2 páginas e meia. É, e a gente fica por aqui. Eu acho que a gente deu uma bela adiantada para, assim, para. Deixa eu deixar de compartilhar isso aqui. Agora eu voltei grandona aqui, né?
Então, agora que a gente terminou essa leitura, assim, eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeo, né? E agora, para compensar esse tempo todo, eu dei uma adiantada nessa leitura e eu espero que vocês gostem disso. Como eu falei, compartilhem, comentem. A parte do comentário, para mim, é muito mais importante do que qualquer coisa, porque é uma forma de eu entender se vocês estão gostando, se vocês têm alguma coisa a acrescentar ao que eu falei. Se alguém entender melhor de certas áreas, principalmente essa parte que eu falei sobre a questão da psicanálise, psicose, né, aquela coisa toda, eu gostaria que os meus amiguinhos da área dessem algum palpite, né, que seria importante. E é isso. Espero. Eu acho que esse negócio vai ficar quilométrico, mas tudo bem, faz parte, né? Aí o outro já fica menorzinho, porque, enfim, é isso. Tchauzinho.